Isenção do imposto de renda até 5 mil reais. Se você quer saber de onde essa política vem, para onde ela vai, quais são as etapas que ela vai seguir agora, fica até o final desse vídeo, que nele nós falaremos sobre políticas públicas, os tipos de políticas públicas e utilizaremos como exemplo a isenção do imposto de renda. Meu nome é Igor Vargas, sou gestor público, MBA em Comunicação Política e Marketing Eleitoral, fui aprovado em concursos públicos na área da educação e segurança pública. E hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês um conhecimento essencial, que é um conhecimento sobre as políticas públicas. Já existe aqui no nosso canal vídeo falando sobre a construção da política pública. E hoje nós vamos dar uma evidência maior para a isenção do imposto de renda, os tipos de políticas públicas, de onde veio a construção, como é que ela foi construída, como é que essa política pública foi construída, onde é que ela se encaixa nos tipos de política pública e para onde é que ela vai agora, quais são as etapas que ela irá seguir até ser implementada e fazer efeito na sociedade. Então, antes de iniciar, eu peço para que você deixe o seu like, já curta e compartilhe esse vídeo e principalmente se inscreve no nosso canal, que eu tenho certeza que poderemos contribuir com o seu conhecimento e a sua aprendizagem. A gente sempre está publicando no nosso canal vídeos interessantes sobre a administração pública, sobre a gestão pública, sobre políticas públicas. Então se inscreve no nosso canal e dá uma olhada também na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar links essenciais para o seu desenvolvimento, seja como cidadão ou como gestor público. Segundo Theodore T. Lowy, nós temos 4 tipos de políticas públicas. São elas distributivas, constitutivas, redistributivas e reguladoras. E a gente vai adentrar um pouquinho nessas políticas públicas e citar alguns exemplos. Exemplos de políticas redistributivas. Nós temos aí o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida. Essas políticas, como o próprio nome já diz, elas redistribuem uma parte do orçamento e realoca essa parte do orçamento em determinados grupos específicos. É simples de entender essas políticas redistributivas. Então, eu vou pegar uma parte do orçamento e redistribuir para uma parte das pessoas que necessitam de determinados tipos de políticas redistributivas. As políticas constitutivas, elas estabelecem regras para o funcionamento do próprio Estado. Exemplo, lei de responsabilidade fiscal, reforma administrativa. Um exemplo bem interessante é essa questão da competência de cada ente político, no sentido da educação. Vou dar um exemplo. O município, ele cuida de creches e o ensino fundamental 1. Então, o município ele tem esse dever constitucional ali de cuidar de creches e de fundamental 1. O Estado, ele cuida do fundamental 2 e do ensino médio. E o governo federal, ele cuida das universidades federais. Então, essa é uma política constitutiva, onde ele estabeleceu regras para o funcionamento da própria administração. As políticas distributivas, elas independem de renda, de realocar renda. Simplesmente o governo, em sua autonomia política ali, ele vai criar uma política pública no qual vai beneficiar a sociedade como um todo. Então ele vai meio que fazer um investimento na sociedade. O exemplo é o Plano Nacional de Alimentação Escolar, onde o governo ele despende uma parte do seu orçamento para fazer com que a merenda escolar chegue nas escolas, chegue em todos, independentemente de renda ou não. Se você é rico, se você é pobre, se você estuda em escola pública, você vai receber a alimentação escolar. Então esse é uma política distributiva, né? Uma política pública distributiva. E existem as políticas públicas reguladoras, né? Como o próprio nome já diz, ela regula. Então é a parte das políticas públicas onde o governo ele vai estabelecer regras. Exemplo, o Código Penal, o Código de Trânsito, todos eles são políticas públicas onde ele está regulando o funcionamento da sociedade. Dito isto, nós agora vamos adentrar sobre a isenção do imposto de renda de até 5 mil reais. Existe um vídeo aqui no nosso canal falando sobre as etapas das políticas públicas, né? Então lá ele vai estar explicando melhor sobre o funcionamento, como é que é construída uma política. Então, a gente não vai adentrar nesse mérito aqui, até porque já tem um vídeo falando sobre isso. A gente vai simplesmente dizer de onde foi que esse plano, essa política pública veio, de onde foi que essa política pública veio e para onde é que ela vai, quais são as etapas que ela vai seguir agora.
O governo federal encaminhou agora para o Congresso uma política pública que pretende isentar o imposto de renda de pessoas que ganham até 5 mil reais. E, consequentemente, pessoas que ganham até 7 mil reais serão também beneficiadas por esse programa. Então, essa política pública ela foi construída, depois dela construída pelo governo federal, ela foi encaminhada ao Congresso Nacional. Então, essa política pública, se eu perguntar para você, por exemplo, onde ela se encaixa nos tipos de política pública que a gente acabou de comentar aqui, ela vai se encaixar, pela configuração dela, no tipo de política pública redistributiva. Por quê? Porque o governo federal está com a intenção de realocar recursos. Então, ele vai taxar uma parte da população, 141 mil pessoas, ele vai passar a taxar essas pessoas que eram isentas, né, de taxação, ele vai passar a taxar essas pessoas e redistribuir o recurso dessa taxação para isentar o imposto de renda de pessoas que ganham menos. Então, ela se enquadra no tipo de política pública redistributiva. Então, eu taxo uma parte, redistribuo essa renda para isentar a outra parte. Então, essa é uma forma do governo construir uma política pública, né, dentro desses parâmetros que a gente acabou de falar. Após o Congresso analisar essa política, então você vai me perguntar, mas já está aprovado a política pública que foi construída lá, que foi colocada para o Congresso analisar, já está aprovado? Não, ainda não está aprovada essa política pública. Então essa questão da isenção do imposto de renda até 5 mil reais, ela ainda vai passar por várias modificações, porque assim que a política pública ela é construída. Então o governo construiu lá com seus secretários, com seus ministros, com seus diretores, supervisores, com sua equipe governamental, construiu a política, colocou lá para o Congresso agora vai analisar, os deputados, né, que fazem parte do Congresso Nacional vão analisar, que é a representatividade do povo ali, e aí eles vão modificar essa política, eles vão discutir, eles vão debater, eles vão ajustar, eles vão vetar alguns trechos dessa política, talvez. Então, vai haver ainda muita modificação nessa política. Depois de aprovada na Câmara de Deputados, essa política pública ela vai ainda para análise do Senado Federal. E lá os senadores eles também terão a oportunidade de se debruçar sobre essa política, de analisar se passa, se não passa, o que é que modifica, o que é que muda. Então, para você ver como é que essa política foi construída, está passando por todas essas etapas até a efetividade dela no mundo real. Então, depois do Senado, o Senado aprovando, é que vai para a sanção do presidente. E aí o presidente, para sancionar, ele também vai dar uma outra analisada e vai ver se ele veta, que ele tem um poder de veto, né? Ele vai analisar se ele veta algum trecho, se ele aprova da forma que está, se não aprova. Depois dessa análise e dessa sanção do presidente, é que a política pública, ela de fato vai se implementar no mundo real, é que de fato ela vai passar a validar, a ser válida. Então, nesse momento agora está no Congresso, o Congresso vai debater, vai passar para o Senado. Se o Senado, vamos supor, o Senado disse que não aprova da forma que está, o que é que acontece? Essa política pública, ela volta de novo para o Congresso. O Congresso novamente vai analisar, vai mandar de novo para o Senado aprovando, vai para o presidente. O presidente aprovou da forma que está, a política pública passa a valer. Se o presidente vetar algum trecho da política, o que é que acontece? Ela tem a possibilidade de já ser aprovada, ou, se o Congresso ele quiser, volta de novo para o Congresso derruba o veto do presidente e aprova da mesma forma. Porque a representatividade maior ainda é do parlamento aqui no nosso Brasil, quando se trata de legislação, né? Quando se trata de construir uma lei no nosso país. Então, para você ver como é dificultoso, como é custoso a implementação de uma política pública, seja ela para beneficiar a população, ou seja ela para regular, ou seja ela para redistribuir, construir, enfim, todos esses tipos de políticas públicas que são feitos no país. Então, acredito que esse vídeo já deu para lhe dar uma análise, né, sobre como é construído a tipologia, os tipos de políticas públicas que existem no país e como é que essas etapas, esse custo, essa burocracia do país para implementar uma política. Então não é simplesmente o presidente dizer que vai implementar o imposto de renda que ele vai assim ser implementado. Não, precisa passar por todas essas etapas para que ela sim, de fato, venha a se validar no mundo real. Por fim,
Gostaria de reforçar com vocês para curtir o nosso vídeo. Se você chegou até aqui, curte o nosso vídeo, compartilha ele, se inscreve no nosso canal e lembre-se, gestores públicos tomam decisões que mudam o mundo.